Sabe aquela sensação? A gente pega um jogo só pra dar uma olhadinha rápida e quando vê, já é madrugada? Aquela vontade de jogar só mais uma partida, só mais uma missão? Bom, hoje a gente vai fundo pra entender por que isso acontece. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? O que faz um jogo prender tanta nossa atenção, mesmo quando a gente tem 1 milhão de outras coisas para fazer? Parece até mágica, um feitiço. Mas, na verdade, não tem nada de mágico nisso. Pois é, essa capacidade que um jogo tem de nos cativar não acontece por acaso. É pura ciência. É um design, sabe? Tudo friamente calculado para funcionar exatamente assim. Então, vamos lá. Os jogos são, na real, projetados para conversar direto com o nosso cérebro. Eles usam mecanismos psicológicos bem específicos para influenciar o nosso comportamento, nossa motivação, e a gente nem percebe. E no coração de tudo isso, está uma química cerebral muito, mas muito poderosa que todo mundo tem. A gente vai falar dela agora, a dopamina. Muita gente chama a dopamina de molécula do prazer, mas a história é um pouco mais complexa. Ela está mais ligada à antecipação, à motivação. É aquele empurrãozinho químico que faz a gente querer mais, que nos move em direção a uma recompensa. E olha, os jogos são mestres em criar esse ciclo viciante. Pensa bem, você completa uma missão e ouve aquele som de vitória, vê um item novo brilhando na tela. Isso não é só enfeite, são gatilhos. O cérebro libera dopamina, dá aquela sensação boa e o que acontece? A gente quer sentir de novo. E de novo. Os jogos fazem isso sem parar, com micro-recompensas que mantêm a mente ligada no 220. E se esse loop todo soa familiar, é porque ele é. É o mesmíssimo mecanismo que faz a gente rolar o feed infinito das redes sociais ou que prende as pessoas em jogos de aposta. São pequenas vitórias, uma atrás da outra, que nos mantêm ali, engajados. Tá, então, além da dopamina, quais são as outras ferramentas que os game designers usam para nos fisgar? Vamos abrir essa caixa de ferramentas e dar uma olhada. A primeira ferramenta é o poder da imprevisibilidade. Imagina se, a cada 10 inimigos, você ganhasse sempre o mesmo item. Ia ficar chato bem rápido, né? Agora, e se você não soubesse quando aquele item super raro vai aparecer? Essa incerteza, essa expectativa constante, é o que torna tudo muito mais emocionante. É a emoção da caça ao tesouro. E quem nunca pensou, só mais um pouquinho para encher essa barra de XP? O cérebro humano odeia deixar as coisas pela metade. E os jogos usam isso o tempo todo, com barras de progresso quase cheias, com porcentagens tipo 98%. Isso cria um comichão, uma necessidade quase irresistível de terminar o que a gente começou. E aqui está um dos pontos mais fortes dos games. Na vida real, nossos objetivos são complexos, o retorno demora para vir. Nos jogos, não. A missão é clara. Vá até o ponto X, derrote o inimigo Y, colete o item Z. O feedback é imediato. Isso dá uma sensação de controle, de poder que é muito, muito gratificante. Mas nem toda a motivação vem de dentro. Agora a gente vai ver como o próprio ambiente do jogo nos pressiona a continuar jogando. Bônus de login diário, eventos de fim de semana, passes de batalha que acabam em um mês. Tudo isso cria o famoso FOMO, o medo de ficar de fora. A gente não entra no jogo só porque quer, mas porque sente que precisa entrar para não perder aquela recompensa exclusiva. É uma urgência totalmente fabricada. E além da urgência, tem a busca por status. Uma skin rara, um lugar alto no ranking. Isso não é só estética. Dentro daquele universo, são símbolos de poder, de dedicação. É uma forma de mostrar para os outros o quão bom ou dedicado você é. E aqui está o pulo do gato. Para o nosso cérebro, não importa se o status é virtual. Ele interpreta aquilo como reconhecimento social de verdade. E essa comparação com outros jogadores acaba virando um motor poderoso para a gente querer continuar, para não ficar para trás. Para fechar, a peça final desse quebra-cabeça. Como é que os jogos mais modernos conseguem nos prender por meses, às vezes até anos a fio? Eles fazem isso com um ciclo que, na prática, nunca acaba. Você completa uma missão, ganha uma recompensa, melhora seu personagem, e isso só desbloqueia um desafio ainda maior, com uma recompensa ainda melhor. Nunca tem um zerei definitivo. Sempre tem um próximo passo. No fim das contas, a gente não joga só pelo desafio. A gente joga pela experiência emocional. Os jogos conseguem entregar, de forma rápida e consistente, um tipo de retorno emocional que o mundo real, com toda a sua complexidade, nem sempre consegue oferecer. E essa é a grande recompensa,
Uma sensação de poder, um sentimento de que estamos progredindo rápido, um controle total sobre o que acontece e resultados claros para cada esforço que a gente faz. Isso, para o nosso cérebro, é irresistível, principalmente quando o mundo real parece lento e imprevisível. É super importante entender tudo isso, não é pra gente sair por aí falando que os jogos são do mal. Não é essa a questão de forma alguma. A questão é reconhecer a genialidade, a inteligência por trás do design. Eles são construídos de uma forma muito sofisticada para capturar nossa atenção e fazer nosso cérebro pedir por mais, quase que no piloto automático. E isso nos leva à reflexão final. Agora que a gente conhece esses mecanismos todos, qual é a diferença entre ser jogado pelo sistema e ser a pessoa que está no controle do próprio jogo, da própria diversão? Fica aí a pergunta.